Olá, gente. Eu espero que todos estejam bem. Então, para darmos continuidade, ao assunto sobre o sistema capitalista, hoje vamos discutir sobre as características do capitalismo. Então, temos aí, primeira característica, propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção, como bancos, supermercados, padarias, lojas, fábricas, terras e tantos outros mais, geralmente pertencem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Nós já tínhamos visto isso na aula anterior. Só que é importante eu destacar aí que em muitos países capitalistas, o Estado também é dono de vários meios de produção, por meio das chamadas empresas estatais. E essas empresas, elas atuam principalmente nas áreas de fornecimento de água e energia elétrica, telefonia, mineração e refino de petróleo. O Brasil, nós podemos citar como exemplo o nosso país, que tem suas estatais, certo? Embora tenha vendido algumas, mas tem suas estatais, como Petrobras, Banco do Brasil, a Eletrobras e muitas outras, certo? Segunda característica, economia de mercado. As empresas decidem como e quando produzir e estabelecem o preço e as condições de circulação das mercadorias. Como é que a gente pode entender aí? No sistema capitalista, a economia ela acontece assim, a gente diz que é de forma livre. Por que isso? Porque a atuação do Estado é bastante assim limitada, bastante restrita, certo? Lei da oferta e da procura. Os preços das mercadorias variam de acordo com a procura por parte do consumidor e a quantidade do produto em oferta. Eu tinha dado, quando eu iniciei o conteúdo sobre o sistema capitalista, eu dei um exemplo a vocês sobre essa característica aí. E hoje eu vou citar outro exemplo. Digamos, quando acontece do preço do leite, digamos, uma grande produção de leite. Então, o que é que vai ocorrer com o preço do leite no mercado? Ele tende a cair, a ser barato, baratear para o consumidor. Quando ocorre o contrário, a produção é pequena, digamos, não, a produção de leite ela foi pequena. Então, a tendência é o preço do leite no mercado aumentar, certo? Outro exemplo também. Quando chega no período junino, que é assim, o milho, assim, é uma coisa tradicional, a compra de milho. Tem ano que a mão de milho ela é bem barata. Por que isso? Porque a produção do milho foi grande, tem muito milho no mercado para vender. Então, o comerciante ele não quer que o produto dele sobre, ele volte para casa com o produto dele. Então, para vender, ele vai baratear o preço. Por quê? Porque tem muito daquele produto no mercado. Já tem ano que ocorre o contrário. A mão de milho ela é cara, não é? As pessoas comentam, poxa, a mão de milho esse ano está cara. Aí por que isso? Porque a produção do milho foi pequena. Então eles sabem que é um período junino, que as pessoas procuram, por tradição, fazer comidas utilizando o milho. Aí ele aumenta o preço porque sabe que as pessoas vão procurar e muitas vezes pagam aquele valor, assim mesmo sendo caro, certo? Aí nós temos a outra característica aí que é concorrência. Para obter maiores lucros, as empresas oferecem seus produtos a preços acessíveis, tentando conquistar mais consumidores. Bom, a concorrência entre as empresas ela é benéfica para o consumidor, pois no que as empresas elas barateiam seus produtos, como está dizendo ali, para conquistar o consumidor, ela aumenta, o consumidor vai aumentar aí o seu poder de compra, certo, gente? Nós temos trabalho assalariado, o indivíduo recebe por um Desculpem, o indivíduo recebe um salário por seu trabalho. Nós vimos que a classe proletariada, a classe do trabalhador,
Ele trabalha nos meios de produção e pela atividade desenvolvida ele vai receber um salário aí, certo? Só que existe aí um problema. Que problema é esse? Não é a concentração de renda pelas classes proprietárias dos meios de produção promove uma clara divisão, nós vimos isso, né? Uma clara divisão é assim dentro da sociedade, daqueles que têm poder aquisitivo, daqueles que acumulam riquezas e daqueles que não acumulam riquezas, principalmente nos países subdesenvolvidos, onde a mão de obra é barata. E por fim nós temos o lucro, que é o principal objetivo da organização da produção, ou seja, o principal objetivo do sistema capitalista. E aí também ocorre um problema, não é? Que os proprietários, os donos dos meios de produção, para reduzir seus gastos, o que é que eles fazem? Eles procuram produzir suas mercadorias com o menor custo possível, e isso se reflete na busca por mercadorias mais baratas e, infelizmente, nos baixos salários pagos aos trabalhadores, certo? Bom, gente, aqui nós finalizamos o conteúdo sobre o sistema capitalista. Eu peço a vocês que repassem esse resumo para o caderno. Repetindo, quando voltarmos, eu vou fazer uma revisão geral sobre todas essas videoaulas, todos os conteúdos que forem vistos, e vou dar a nota do caderno de vocês, né? De todas as atividades as atividades valerão notas, as atividades que estiverem no caderno de vocês, certo, gente? Um abraço.